Rádio Web JV, música, arte, mensagem. Olá, querido ouvinte, graça e paz. Aqui é Marli Marcandali e hoje é o 4º dia da campanha Ore por Sua Escola, que visa chamar as igrejas e cada crente no Senhor Jesus Cristo para orar e jejuar em prol da educação no Brasil. Escolha uma escola e ore especificamente por ela. Pode ser a escola do seu filho ou a que estudou, uma escola pública perto da sua casa, de sua igreja. Mas escolha uma, porque quando escolhemos uma, parece que fica mais perto do nosso coração. A partir da oração, Deus abre nossos olhos, muda nossos corações e nos inspira a criar ações de amor, serviço e cidadania, sendo sal e luz naquele lugar. Lembre-se, tudo muda quando eu mudo. E hoje nós vamos orar pelas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Ore pelas crianças e adolescentes cujos pais estão na prática de atividades ilegais. Isaías 54:13 diz: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Que essas crianças sejam ensinadas diretamente pelo Senhor. Ore pelas crianças e adolescentes que vivem em abrigos e as que vivem em extrema pobreza, aquelas que vivem em ocupações ou em situação de rua. Salmo 27:10 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isaías 49:15-16 diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão. Que cada criança e adolescente possa entender a dimensão do amor de Deus e serem resgatadas. Marcos 8:36-37 diz que Jesus, tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe essa criança, como em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Somos chamados a cuidar das crianças, não somente das nossas, mas das que estão em situação de vulnerabilidade. Ao recebê-las, estamos recebendo o próprio Jesus e o Pai. Em 1 Samuel 2:8 diz que levanta do pó o necessitado e do monte das cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra. Sim, o Senhor é capaz de levantá-los do pó, mas Deus usa os nossos braços e as nossas pernas para isso. Tiago 1:27 diz: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ore pelos adolescentes reclusos na Fundação Casa e em outros sistemas socioeducativos para adolescentes. Em Ezequiel 33:11 diz: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem de seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Vamos orar por aquelas que sofrem maus tratos, negligência, conflitos familiares, alcoolismo, drogadição e toda sorte de violência física, sexual e psicológica. Em Gênesis 21:17 diz: Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Deus está vendo cada criança e quer nos usar para alcançá-las. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai que estás no céu, que está presente aqui através do Espírito Santo, queremos colocar diante de Ti, Senhor, essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Tenha misericórdia, Pai. Perdoa-nos por ignorá-los, pela negligência no cuidado, de não nos envolver com essa causa tão importante. A Tua palavra diz que devemos ser voz para aqueles que não têm voz. Nos ensine a lutar por elas, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a entender as leis e saber usá-las nessa causa. Queremos orar pelas crianças e adolescentes cujos pais estão na prática da ilegalidade.
Que o Senhor as alcance de alguma maneira, independente muitas vezes do mau exemplo que recebem, justamente dos responsáveis. Porque a tua palavra diz que os nossos filhos seriam ensinados pelo Senhor e que o Senhor proteja cada um deles, Pai, para que alcance um novo caminho, uma vida de verdadeira liberdade. Oramos pelas crianças e adolescentes que vivem em abrigos, aquelas que vivem em extrema pobreza, aquelas que vivem em ocupações em situação de rua. Alcance cada uma delas com seu amor. Que o Senhor seja o Pai de verdade que elas nunca tiveram, em nome de Jesus. Oramos pelas missões, pelas ONGs humanitárias, os funcionários públicos da assistência social, que têm se esforçado para agir em prol dessas crianças. Que o Senhor os capacite, que sejam eficientes no trabalho. Guarda cada um e os encha com a sua graça, amor, compaixão, estratégia e poder do alto, do Espírito Santo para trabalhar com eles. O Senhor disse que, mesmo que pai e a mãe abandonassem, o Senhor os acolheria e guardaria na palma das suas mãos. Guarde, Senhor. Pai de amor, Jesus nos ensinou que quando recebemos uma criança em seu nome, estariam recebendo o próprio Senhor. E Ele quer que sejamos os braços de amor para essas crianças. Senhor, nossa esperança está em Ti, que pode mudar tudo, que socorre o aflito, que levanta do pó aquele que está abatido. Senhor, trabalhe na vida de todos aqueles que dizem Te servir, Te amar, Te pertencer, ser da Sua igreja, que eles sejam conscientizados da necessidade de amar essas crianças e adolescentes. Como o próprio apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião que o Pai aceita como pura e verdadeira é cuidar dos órfãos e viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Ajude-nos a enxergar e a agir, Pai. Oramos, ó Pai, pelos adolescentes reclusos na Fundação Casa e em outros sistemas socioeducativos. A Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, do infrator, dos que estão envolvidos com crimes, mas que o Seu prazer está em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam, que eles se voltem para Ti, voltem dos seus maus caminhos. Sim, o Senhor é a esperança para esses adolescentes. Oramos por aquelas crianças e adolescentes que sofrem maus tratos, negligência, conflitos familiares, alcoolismo, drogadição e toda a sorte de violência física, sexual, psicológica. Muitas dessas crianças são corrompidas em seu próprio lar, ambiente de pornografia, exposição precoce à sexualidade. Guarde-a, Senhor, tenha misericórdia, Pai. O Senhor disse que ouviu o choro do menino, disse para não ter medo e fortaleceu a própria mãe para abrir os olhos para a água que o Senhor havia providenciado. Que o Senhor abra os nossos olhos para ver os recursos que o Senhor já preparou para ajudar essas crianças e adolescentes e ajudá-las a ter esperança e um futuro para a sua glória. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir. O homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Meu Cristo veio para nos remir. O homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país. Há tanta gente que é infeliz. Há criancinhas que vão morrer. Há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever. Milhões de olhos não sabem ler. Nas trevas vivem sem perceber que são escravos
que a injustiça é contra Deus e a violência